Oiê, boas-vindas a mais uma live da Letícia. Hoje nós vamos resolver questões da banca IBFC. São questões selecionadas sobre um tema que a IBFC adora, sempre cobra nas provas. E IBFC é a banca responsável pelo concurso dos Correios. Então, se você está estudando para o concurso dos Correios, esta live é importantíssima para você. Mas antes de ir para a resolução das questões, eu vou contar uma novidade para vocês. Eu acabei de lançar o Português Gabaritado, minha nova assinatura totalmente focada em resolução de questões de concursos públicos. Então, se você está se preparando para um concurso público, o Português Gabaritado vai turbinar a sua preparação. A ideia é que você treine com questões, mas não quaisquer questões. Que essas questões sejam selecionadas de forma estratégica e que tenham explicações muito detalhadas, para que você aprenda muito com cada questão, com cada alternativa, porque todas as explicações são extremamente detalhadas. O momento da resolução de questões é um momento de aprender, certo? Para que você aprenda durante a resolução de questões e acerte no dia da sua prova. O Português Gabaritado reúne todas essas lives, né? As lives da Letícia que eu faço aqui no YouTube e que ficam disponíveis por um tempo no YouTube e depois só ficarão disponíveis lá no Português Gabaritado. E também no Português Gabaritado nós temos cursos. O curso As 57 Questões que Mais Caem em Concursos Públicos está lá no Português Gabaritado. Que curso é esse, professora? Eu pesquisei em centenas de provas e selecionei 57 questões sobre os assuntos que estão sempre presentes nas provas de concursos públicos. São questões estratégicas para você aprender com essas questões que provavelmente estarão lá na sua prova no dia do seu concurso público, sobre assuntos que sempre caem. E aí eu reuni essas 57 questões e fiz uma explicação de cada uma dessas questões detalhada em vídeo. Esse curso está lá no Português Gabaritado e também no Português Gabaritado tem uma super novidade, que é o curso As 50 Questões que Mais Caem na FGV. Eu pesquisei muito essa banca que é super temida, a FGV, quando o concurseiro pensa em FGV, pensa assim, ai meu Deus, português da FGV é muito difícil, nananana. Mas a FGV tem sim suas especificidades, mas é possível desvendar os mistérios, os segredos da FGV, e eu fiz isso no curso As 50 Questões que Mais Caem na FGV. Selecionei questões sobre assuntos muito quentes para a FGV e detalhei assim, quando a FGV utiliza tal termo, o que a FGV está esperando que o candidato saiba. Então, você, com esse curso, vai dominar língua portuguesa na FGV. Bom, já expliquei sobre o português gabaritado, agora eu preciso falar do melhor, que é o preço do português gabaritado. É uma assinatura super acessível. O link para o português gabaritado está aqui na descrição do vídeo, então é só clicar. Você também pode comentar gabaritado, que eu mando o link para você, beleza? Vamos então para a resolução das 10 questões da banca IBFC que eu separei para a nossa live de hoje. Então, são 10 questões sobre análise sintática. Você vai perceber que olha, a IBFC adora análise sintática, adora. Então, você precisa conhecer os termos da oração. Sujeito, predicado, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto. Não pode ir fazer uma prova de nenhum concurso público, né, gente? Tô falando da IBFC aqui, mas não pode fazer nenhuma prova de nenhum concurso público sem saber fazer análise sintática. Então, é isso que nós vamos revisar e aprender nesta aula de hoje. Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: analise a função sintática dos termos da oração.
Ela fica temerosa. Essa é a oração. E assinale a alternativa correta em relação à classificação. Letra A. Ela, sujeito indeterminado, fica verbo transitivo direto e temerosa, objeto direto. Letra B. Ela, sujeito simples, fica verbo transitivo indireto e temerosa, predicativo do objeto. Letra C. Ela, sujeito simples, fica verbo de ligação, temerosa, predicativo do sujeito. Letra D. Ela, sujeito indeterminado, fica verbo de ligação e temerosa, predicado verbal. E letra E, ela, sujeito inexistente, fica verbo de ligação e temerosa, predicado nominal. Vamos lá, gente. Então, a primeira coisa que você precisa saber, vou colocar aqui a oração para que a gente faça direitinho a análise sintática. Ela fica temerosa. Muito bem. O que temos aqui? O sujeito é o termo sobre o qual se faz alguma afirmação. Neste caso, nós temos ela é o sujeito da oração. Sujeito. Trata-se de um sujeito simples, porque ele está presente de forma explícita na oração e ele tem apenas um núcleo, que é a palavra, que é o pronome ela. Ela é o núcleo. Então, se o sujeito está explícito na oração, ele está aqui presente na oração, e ele tem apenas um núcleo, eu classifico esse sujeito como sujeito simples. Na oração, tudo que não é sujeito é predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Isso daqui tudo é predicado, certo? Então, o verbo sempre está dentro do predicado, sempre. E o que não é sujeito está dentro do predicado. Neste caso aqui, nós temos o verbo ficar. O verbo ficar geralmente é um verbo de ligação. Geralmente, porque eu falo geralmente? Porque às vezes o estudante decora. São verbos de ligação: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se. E aí, sempre que se depara com algum desses verbos, já classifica logo como verbo de ligação. Mas você precisa analisar o contexto. Então, veja, vou colocar aqui. Ela fica temerosa. Bom, vou explicar o ela fica temerosa depois. Vou explicar um outro exemplo aqui. Ela fica em casa, para que você veja a diferença de classificação entre esses dois verbos. Aqui, fica em casa, perceba que o sujeito ela e depois nós temos em casa. Em casa não é uma característica do sujeito. Em casa é um adjunto adverbial de lugar, onde ela fica, certo? Então, se esse verbo aqui não está ligando um sujeito a uma característica do sujeito, e ele não tem complemento nenhum, é um verbo intransitivo. Então, veja que nesse caso, neste exemplo aqui, o verbo ficar é classificado como um verbo intransitivo, já que em casa é adjunto adverbial de lugar. Então, ela fica, verbo intransitivo. Sujeito, verbo intransitivo, adjunto adverbial de lugar. Então, perceba que nem sempre o verbo ficar vai ser um verbo de ligação. Mas em ela fica temerosa, perceba que o verbo ficar está ligando o sujeito a uma característica do sujeito. Temerosa é uma característica do pronome ela. Então, aqui nós temos um verbo de ligação, certo? E essa característica do sujeito, por meio de um verbo de ligação, se chama predicativo do sujeito. Então, aqui nós temos ela, sujeito simples,
fica verbo de ligação e temerosa, predicativo do sujeito. Então, a oração é dividida entre sujeito e predicado, mas isso não vem ao caso para esta questão. Então, veja que aqui a letra E até traz temerosa, predicado nominal. Não, o predicado tem que incluir o verbo, porque o verbo faz parte do predicado. Temerosa é predicativo do sujeito. Vamos encontrar, então, a alternativa em que tenha ela, sujeito simples. Sujeito simples, fica verbo de ligação. E temerosa, predicativo do sujeito. A alternativa correta da nossa primeira questão, alternativa C. Então, veja, IBFC adora esse tipo de questão, essa estrutura, traz ali uma oração e pede para que o candidato classifique sintaticamente cada um desses termos. Vamos para a segunda questão da nossa aula. Tem o seguinte trecho. Como centro de referência nesta área, a instituição também atua na formação especializada na educação de pessoas com deficiência visual e assessora instituições públicas e privadas no atendimento às necessidades desse público. No atendimento às necessidades desse público, considerando-se as relações de subordinação, conclui-se que o termo destacado exerce função sintática de. O termo destacado é as necessidades. Então, letra A, complemento nominal. Letra B, objeto indireto. Letra C, adjunto adverbial. Ou letra D, adjunto adnominal. Então, nós temos aqui no atendimento, assessora instituições públicas e privadas no atendimento às necessidades. Vou colocar aqui no atendimento às necessidades. Muito bem. As necessidades está completando o sentido de atendimento, certo? Atendimento é um nome ou é um verbo? É um nome. Então, aqui nós estamos falando de regência nominal. Atendimento é um substantivo. E aí, para a gente entender, veja, está completando o sentido de um substantivo, não é de um verbo, então não pode ser complemento verbal, tá? Objeto indireto é complemento verbal, então não é objeto indireto. Objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Então aqui já não é objeto indireto. Não indica também, não está relacionado a um verbo, então não indica uma circunstância diversa do processo verbal, o que seria um adjunto adverbial. Então, o que adjunto adverbial expressa lugar, tempo, modo, meio, instrumento. Aqui não está expressando nenhuma circunstâncias diversas do processo verbal, então também não é adjunto adverbial. Aí a gente vai ficar entre complemento nominal e adjunto adnominal, beleza? Muito bem. Aqui a gente precisa saber a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal, porque os dois termos podem ser preposicionados e podem se relacionar a substantivos. Então, vamos fazer aqui uma revisão rápida. Adjunto adnominal versus complemento nominal. Importantíssimo saber a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Então, quando eu tenho um termo que está ligado a um nome e esse termo ele vem preposicionado, no caso aqui de as necessidades, como está craseado esse as, nós sabemos que é a preposição a mais o artigo definido as. Então, é um termo preposicionado.
Pode ser adjunto adnominal ou pode ser complemento nominal. O adjunto adnominal, quando é preposicionado, ele pode se relacionar a um substantivo concreto ou a um substantivo abstrato. O complemento nominal pode se relacionar a um substantivo abstrato, a um adjetivo ou a um advérbio. Gente, isso daqui vale ouro em concurso público. Ouro em concurso público, viu? Então, adjunto adnominal ou complemento nominal. Veja, então a gente vai olhar para o as necessidades. Se estiver acompanhando um substantivo concreto, eu já sei que é adjunto adnominal. Já sei que não vai poder ser complemento nominal. Então, no atendimento às necessidades. Atendimento é um substantivo abstrato. E então pode ser um ou outro, adjunto adnominal ou complemento nominal. Então, como a gente vai saber como é um, quando é outro? O adjunto adnominal é um termo de caráter agente. Ele pratica a ação. E o complemento nominal é um termo de caráter paciente. Ele recebe a ação. No atendimento às necessidades. As necessidades atendem ou elas são atendidas? Elas são atendidas. Então, esse termo, as necessidades, tem caráter paciente. Nós estamos diante, portanto, de um complemento nominal. Então, veja, a gente teve que fazer todo esse raciocínio para chegar à resposta, para diferenciar o complemento nominal do adjunto adnominal. Professora, eu vou perder muito tempo na minha prova. Não, claro que não vai perder, porque você está aproveitando este momento aqui para aprender e aí você vai resolvendo mais questões que tem, né, essa explicação detalhada e no dia da sua prova, o seu raciocínio já vai estar rápido. Você vai resolver esse tipo de questão rapidamente. Você bate o olho no termo, o seu raciocínio fica mais rápido e você já identifica se é um complemento nominal ou se é um adjunto adnominal, sabendo essas diferenças entre os dois termos. Muito bem. Questão 2, resposta A, complemento nominal. Vamos para a terceira questão. Assinale a alternativa correta em relação à função sintática dos termos da oração. O país reconhece a importância dos bens arqueológicos. Olha só, a estrutura da questão é a mesma estrutura da primeira questão que nós resolvemos nesta aula. Letra A, sujeito simples, verbo intransitivo, predicativo. Letra B, sujeito composto, verbo transitivo indireto e predicativo do objeto. Letra C, sujeito simples, verbo transitivo direto e objeto direto. Letra D, sujeito indeterminado, verbo intransitivo e objeto indireto. E letra E, sujeito inexistente, bitransitivo, ou seja, verbo transitivo direto e indireto, e complemento nominal. Gente, aqui, se você entende um pouco de análise sintática, você já tira alternativas absurdas que tem ali um verbo intransitivo, a letra D, por exemplo, um verbo intransitivo e um objeto indireto. Se tem objeto indireto, precisa ter verbo transitivo indireto. Então, todo verbo transitivo indireto tem o objeto indireto e vice-versa. Então, veja, vamos analisar aqui a oração. O país reconhece a importância dos bens aqui não vai caber tudo, né? Não. Arqueológicos, tá? Então, vamos lá. O país
Sujeito simples é o termo sobre o qual se faz uma afirmação, se traz uma afirmação. O país o quê? Reconhece a importância dos bens arqueológicos. Tudo isso é o predicado. Eu tiro o sujeito, tudo que não é sujeito é predicado. Por que é sujeito simples? Porque eu tenho apenas um núcleo. Veja que nesse sujeito nós temos duas palavras, o país. As duas palavras fazem parte do sujeito, mas uma palavra é a mais importante. É a que carrega o sentido do sujeito, que é a palavra país. Nós chamamos essa palavra de núcleo, núcleo do sujeito. Essa palavra é classificada como um adjunto adnominal, tá? E país é o núcleo do sujeito. Só tem um núcleo, sujeito simples. Reconhece a importância dos bens arqueológicos. Reconhecer é um verbo de ação ou de ligação, é um verbo de ação, é um verbo significativo. Reconhece o quê? Ele tem complemento? Tem complemento. A importância dos bens arqueológicos. Então, é isso que o país reconhece. Então, ele é transitivo, porque ele tem um complemento, exige um complemento. Entre o verbo e o seu complemento, tem preposição ou esse complemento se liga ao verbo de forma direta? Ele se liga ao verbo de forma direta, não tem preposição. Professora, mas esse a aqui é o quê? É artigo, é o artigo definido que está acompanhando a palavra, o substantivo feminino importância. Então, não tem preposição. É um verbo transitivo, porque exige complemento, e é um verbo transitivo direto, porque ele não exige preposição. Quem reconhece, reconhece algo. Não reconhece de algo, não reconhece a algo, não reconhece com algo, não, reconhece algo. Portanto, a importância dos bens arqueológicos, se eu tenho um verbo transitivo direto, eu preciso ter o quê? Um objeto direto. Então, o predicado é composto aí pelo verbo transitivo direto e o objeto direto. Vamos procurar a alternativa correta? Sujeito simples, verbo transitivo direto, objeto direto. A alternativa correta é a letra C. Sujeito simples, verbo transitivo direto, objeto direto. Questão 3, alternativa C. Vamos para a quarta questão. Analise a oração. Isso é potencializado. E assinale a alternativa que sintaticamente a represente. Mesma coisa. É por isso que eu digo, precisa dominar a análise sintática. Veja quantas questões parecidas a IBFC traz. Então, isso é potencializado. Letra A, sujeito simples, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Letra B, sujeito composto, verbo transitivo direto e objeto direto. Letra C, sujeito desinencial, que é a mesma coisa de sujeito oculto, ou sujeito elíptico, mais verbo intransitivo. Letra D, sujeito inexistente, verbo de ligação e predicativo do objeto. E letra E, sujeito indeterminado, verbo transitivo direto e objeto indireto. De novo, você consegue eliminar alternativas absurdas, como aqui. Letra E, verbo transitivo direto mais objeto indireto. Se o verbo transitivo é direto, o objeto tem que ser direto. Não existe verbo transitivo direto e o objeto ser indireto. Sim, na letra D, verbo de ligação, mas predicativo do objeto. Como é que tem predicativo do objeto se não tem objeto direto ou objeto indireto? Então, também, para ter predicativo do objeto, que é um termo que se liga ao objeto, eu preciso ter objeto, eu preciso ter um complemento verbal. Para ter um complemento verbal, eu preciso de um verbo de ação, não de um verbo de ligação. Então, aqui a gente já consegue tirar, assim, alternativas absurdas. Mas vamos analisar a oração. Isso é potencializado.
Muito bem. O que é potencializado? Isso. Então, o termo isso é o termo sobre o qual eu faço uma afirmação, sobre o qual eu digo alguma coisa. Isso é, portanto, o sujeito. E trata-se de um sujeito simples. Mas, professora, eu não consigo identificar o que é isso, do que essa frase está falando. Como é que eu vou classificar esse sujeito como sujeito simples? Como que isso pode ser um sujeito simples? É um pronome demonstrativo e aqui a gente está falando sobre análise sintática, é gramática. Você não vai pensar sobre o sentido. Ah, o que é isso? Para ser simples, eu preciso identificar. Não, você não precisa identificar. Para ser simples, o termo precisa estar explícito na oração e precisa ter apenas um núcleo. É o caso. O termo isso está explícito na oração e tem apenas um núcleo, que é o pronome isso. Isso é o termo com o qual o verbo concorda, né? É potencializado, é o predicado. Tudo que não é sujeito é o que? Predicado. Aqui nós temos o verbo ser. O verbo ser é o verbo clássico de ligação. Isso é potencializado. Ele está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito por meio de um verbo de ligação. Então, eu tenho essa estrutura: sujeito, verbo de ligação e depois um predicativo do sujeito. Potencializado é um predicativo do sujeito. Portanto, isso é potencializado, sujeito simples, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Alternativa correta, letra A. Sujeito simples, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, questão 4, alternativa A. Bem tranquilo até agora? O que vocês estão achando? Vamos para a quinta questão. Leia o fragmento do texto que segue e assinale a alternativa correta. O pessoal delirou. O mais categorizado dos marqueteiros, considerado o gênio da classe, exultou. Isso, Moisés, isso sim é uma solução criativa. Vai ser um estouro. Se você faz o seu pessoal atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho, eu lhe garanto 2 páginas na Bíblia. As palavras grifadas, aqui, as palavras grifadas podem ser sequencialmente classificadas em as palavras grifadas, os termos grifados, né? Primeiro termo, o mais categorizado dos marqueteiros. O segundo termo é. O terceiro termo, a pé enxuto. E o quarto termo, 2 páginas. Então, nós temos aqui esses termos e vamos classificá-los. Letra A, sujeito, verbo de ligação, adjunto adverbial de modo e objeto direto. Letra B, sujeito, verbo de ligação, adjetivo, objeto indireto. Letra C, substantivo, verbo de ligação, adjetivo, objeto direto. E letra D, substantivo, verbo de ligação, pronome e objeto indireto. Então, veja, aqui, gente, a gente percebe que a questão, embora ela não tenha falado sobre análise sintática, ela está querendo análise sintática dos termos. Quando nós falamos sobre adjetivo, sobre pronome, sobre substantivo, nós estamos falando sobre análise morfológica, ou seja, a gente está identificando as classes de palavras, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, conjunção, tudo isso são classes de palavras, isso é análise morfológica. Na análise sintática, a gente observa o papel, a função dos termos no determinado contexto, naquela oração, tá? Então, vamos lá.
O pessoal delirou, o mais categorizado dos marqueteiros. Então, esse é o termo que está destacado. Esse termo tem uma, duas, três, quatro, cinco palavras. Como é que eu vou classificar essas cinco palavras como um substantivo? Se um substantivo é um único termo, é uma única palavra. Então, as alternativas C e D já são absurdas, certo? Então, o mais categorizado dos marqueteiros, considerado o gênio da classe, exultou. Então, quem exultou? Aqui encontramos o verbo. Quem exultou? O mais categorizado dos marqueteiros. O mais categorizado dos marqueteiros exultou. Se fosse os mais categorizados dos marqueteiros, o que aconteceria com o verbo? Se o núcleo do sujeito estivesse no plural, o verbo também iria para o plural, seria exultaram. Então, o termo com o qual o verbo concorda é o sujeito da oração. Então, nós temos aqui um sujeito. Ó, pode ser letra A ou letra B, tá? Isso, Moisés, isso sim é uma solução criativa. Então, esse é aqui essa forma verbal, que é o verbo ser, que está ligando o sujeito a um predicativo do sujeito, uma solução criativa, é um verbo de ligação, é o verbo ser. Então, nós temos verbo de ligação. Letra A ou letra B, ok? Se você faz o seu pessoal atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho, o que é a pé enxuto? É o modo como o pessoal vai atravessar o Mar Vermelho. Então, essa expressão que indica modo, como o pessoal vai atravessar o Mar Vermelho, que é um modificador do verbo, vai atravessar de que modo, de que jeito? A pé enxuto. É um adjunto adverbial que expressa modo. Veja, eu poderia falar assim: se você faz o seu pessoal atravessar tranquilamente o Mar Vermelho, perceba que esse tranquilamente também seria um adjunto adverbial de modo, expressaria o modo como o pessoal vai atravessar o Mar Vermelho. Então, se você faz o seu pessoal atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho, a pé enxuto, adjunto adverbial de modo. Eu lhe garanto 2 páginas na Bíblia. Eu, sujeito simples, garanto, verbo transitivo direto e indireto, porque garanto a quem? A você. Lhe, objeto indireto. A quem? A você. O que eu garanto a você? 2 páginas na Bíblia. Então, 2 páginas é o objeto direto. Quando eu pergunto para esse verbo, garanto o quê? Eu encontro o complemento desse verbo, 2 páginas. Então, nós temos sujeito, verbo de ligação, adjunto adverbial de modo e objeto direto. Alternativa correta, letra A. Vamos para a 6ª questão. Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. O verbo destacado deve ser classificado quanto à predicação como. Quando tem quanto à predicação, você vai identificar se o verbo é de ligação, se é transitivo direto, se é transitivo indireto, se é transitivo direto e indireto, ou se é intransitivo. Isso é classificar o verbo quanto à predicação. Então, nós temos aqui as coisas começam a complicar. Não dá para pensar que é tudo muito fácil não, viu, gente? Então, desse modo, a gente não vai analisar desse modo, que é um conector aqui, surgem perfis que não correspondem à realidade. O verbo destacado é surgem. Então, nós temos letra A, intransitivo, letra B, transitivo direto, letra C, transitivo indireto, letra D, transitivo direto e indireto, ou letra E, de ligação.
Perceba que o verbo está no plural. O verbo está no plural. Está concordando com qual palavra? Perfis. Perfis surgem, certo? Perfis. Bom, vou até colocar de um outro jeito aqui. Perfis que não correspondem à realidade surgem. Essa é a oração, na frase direta, certo? Então, perfis que não correspondem à realidade, tudo isso funciona como sujeito do verbo surgir. Se fosse perfil, por exemplo, aqui é o núcleo do sujeito, né? Se o núcleo do sujeito estivesse no singular, esse é o mecanismo em que eu provo para você que perfis que não correspondem à realidade é o sujeito. Que mecanismo é esse? Ele está no plural. Você vai colocar o núcleo do sujeito no singular e vai ver o que acontece com o sujeito. Perfil que não corresponde à realidade surge. O verbo vai para o singular. O que eu mostro com isso? Eu mostro que o sujeito do verbo surgir é perfis que não correspondem à realidade. E aí eu tenho aqui o sujeito. Se tudo isso é o sujeito, surgem depois do verbo, eu não tenho mais termo nenhum. Eu não tenho um objeto que é um complemento verbal, eu não tenho nada. Não tenho um predicativo do sujeito. Então, aqui nós estamos diante de um verbo significativo, que expressa uma ação. E esse verbo significativo, ele não tem complemento, não tem. Agora, se um verbo não tem complemento, nós estamos diante de um verbo intransitivo. Perfis que não correspondem à realidade surgem. Ponto. Verbo intransitivo. E se fosse assim, professora, se tivesse surgem na atualidade. Atualidade. Seria, sei lá, um verbo transitivo direto? Não, na atualidade seria adjunto adverbial de tempo. Então, adjunto adverbial surgem continuaria sendo verbo intransitivo, ou seja, não tem complemento. Portanto, o verbo destacado deve ser classificado quanto à predicação como verbo intransitivo. Não tem complemento, então não pode ser transitivo direto, nem transitivo indireto. Não tem nenhum complemento, então quanto mais dois, não pode ser direto e indireto. E não é um verbo de ligação, porque depois dele não tem um predicativo do sujeito. Então não é o verbo ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar. Isso não é um verbo vazio de significado. Esse verbo tem significado, é significativo. Certo? Questão 6, alternativa A. Vamos para a questão de número 7. No estudo da norma culta da língua portuguesa, encontram-se os termos essenciais da oração. A seguir, há orações que foram separadas em seus termos essenciais oracionais. Diante do exposto, assinale a separação incorreta. Então, quando nós estamos falando de termos essenciais, nós estamos falando de sujeito e predicado. São termos essenciais da oração. Letra A. O amendoim, sujeito, é um alimento muito popular, predicado. Letra B. Esse alimento, sujeito, é nativo do Peru, predicado. Letra C. O Peru, sujeito, continua a exportar cerca de 20 milhões em alcachofras por ano, predicado. Letra D. As exportações, sujeito, de uvas frescas, mirtilos, abacates, cafés e aspargos do Peru, núcleo do predicado,
aumentaram 18% em 2021. Predicado. Vamos lá. Analisar alternativa por alternativa. O amendoim é um alimento muito popular. O amendoim é um alimento muito popular. O que é um alimento muito popular? O amendoim. Certo? O amendoim é um alimento muito popular. Sujeito perfeito, isso mesmo. Então, o amendoim é o sujeito, tudo que não é sujeito é predicado. É um alimento muito popular. Perfeito. Então, sujeito, predicado, tá certo. Letra B. Esse alimento é nativo do Peru. O que é nativo do Peru? Esse alimento. Então, esse alimento é o sujeito, é nativo do Peru, é o predicado. Isso mesmo, sujeito, predicado. Letra C. O Peru, sujeito, continua a exportar cerca de 20 milhões em alcachofras por ano. Quem continua a exportar cerca de 20 milhões em alcachofras por ano? O Peru. Então, o Peru é o sujeito, certo? Continua a exportar cerca de 20 milhões em alcachofras por ano, é o predicado, certíssimo também. E letra D, a gente está procurando a incorreta, né? As exportações, sujeito, de uvas frescas, mirtilos, abacates, café e aspargos do Peru, núcleo do sujeito. Nenhuma alternativa tinha falado até agora de núcleo do sujeito. Então, e todas elas, né, todas as anteriores, no sujeito a gente tinha o núcleo do sujeito, aqui, por exemplo, o amendoim. Amendoim é o núcleo do sujeito, o adjunto adnominal. Esse alimento, alimento núcleo do sujeito, esse adjunto adnominal. Peru, Peru núcleo do sujeito, o adjunto adnominal. E aqui chegou a vez aqui falou do núcleo do sujeito, então já está estranho. Agora, qual é o núcleo do sujeito e qual é o sujeito de fato? As exportações de uvas frescas, mirtilos, abacates e café e aspargos do Peru, tudo isso é o sujeito. Ó, as exportações de uvas frescas, mirtilos, abacates, café e aspargos do Peru, tudo isso é o sujeito. E qual é o núcleo do sujeito? Exportações, porque essa é a palavra mais importante, são as exportações que aumentaram. Então, o núcleo do sujeito é o termo exportações. De uvas frescas, mirtilos, abacates, café e aspargos do Peru são adjuntos adnominais, estão acompanhando o núcleo do sujeito, que é o termo exportações. Então, gente, o núcleo é o termo exportações e todo o resto é adjunto adnominal. Agora, se eu tenho o adjunto adnominal que está acompanhando o núcleo do sujeito, ele tem que estar junto com o sujeito. Ele não pode estar no predicado. Um adjunto adnominal que está acompanhando o núcleo do sujeito está dentro do sujeito, não no predicado. O predicado aqui, tudo isso é sujeito, né? E o predicado é aumentaram 18% em 2021, certo? Então, tudo aquilo sujeito, aumentaram 18% em 2021, é predicado. Portanto, a alternativa que a gente deixou correta, né, mas estava incorreta, é a letra D. Questão 7, letra D. E uma coisa para pontuar. Embora esse sujeito seja extenso, longo, as exportações de uvas frescas, mirtilos, abacates, café e aspargos do Peru, embora esse sujeito seja longo, trata-se de um sujeito simples, porque tem apenas um núcleo, que é a palavra exportações. Foram as exportações que aumentaram, não foram as uvas, os mirtilos, os abacates, café e aspargos, não, foram só as exportações, tá? Então, 7, letra D. Vamos para a questão 8.
Lembrando que são 10 questões sobre análise sintática, questões da IBFC. A IBFC adora análise sintática, por isso você precisa treinar muito e entender a explicação de cada questão, certo? Vamos lá. Oitava questão traz o seguinte texto. Uma elefanta mocetona, que já estava carecendo de senhor para cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando, feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: que elefante mais bonito, porca lá miséria. Pois ele virou para ela encrespado e dobre a língua, sabe? Elefante não, senhora, sou beija-flor. E foi-se. Muito bem. Aqui nós temos pois ele virou para ela encrespado, o vocábulo destacado, encrespado, pode ser classificado morfossintaticamente como. Lembra que agora há pouco, em alguma questão anterior, eu falei sobre a diferença de análise morfológica, em que eu classifico as classes de palavras, eu identifico se é um adjetivo, se é um substantivo, se é um verbo, adjetivo, pronome, advérbio, e a análise sintática, em que eu identifico os termos da oração: sujeito, verbo transitivo direto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto e por aí vai. Muito bem, aqui a questão quer análise morfossintática, que você analise morfológica e sintaticamente, tá? Então, encrespado. Letra A, adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito. Letra B, advérbio que exerce a função de adjunto adverbial. Letra C, adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal. Letra D, substantivo que exerce a função de adjunto adnominal. E letra E, advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito. Então, nós temos aqui: pois ele virou para ela encrespado. Encrespado que significa irritado, né? Encrespado. Ele é o sujeito, certo? Virou para ela encrespado, tudo isso é o predicado. Ok? Virou para ela encrespado. O encrespado, esse termo aqui, é o que? Morfologicamente falando, um adjetivo. Eu não disse que tem o mesmo sentido de irritado? Ele estava irritado, ele estava encrespado. É um adjetivo, pois está caracterizando ele. Ele quem? O elefante. O elefante não, né? O beija-flor. O beija-flor virou para ela encrespado, irritado. Então, o adjetivo é uma classe de palavras responsável por trazer uma característica para um substantivo. Então, nesse caso, encrespado está trazendo uma característica para o beija-flor. E na oração, sintaticamente falando, trazendo uma característica para o sujeito, que é o pronome ele. Então, trata-se de um adjetivo. Adjetivo. E neste caso, encrespado, quem estava encrespado? Quem estava irritado? Ele. Ele é o sujeito da oração. Ele virou para ela e ele estava encrespado. Então, esse adjetivo exerce função sintática de predicativo do sujeito, uma característica do sujeito. Embora o predicativo seja uma característica do sujeito, né, o predicativo do sujeito, ele fica dentro do predicado, tá? Então, mesmo porque ele é o núcleo do predicado. Então, encrespado, predicativo do sujeito. Beleza? Adjetivo
que exerce função de predicativo do sujeito. É o termo que traz uma característica do sujeito, geralmente por meio de um verbo de ligação. Aqui o verbo de ligação não está explícito na oração, mas ele pode ser identificado. Ele virou para ela e ele estava encrespado. Questão 8, alternativa A. Questão 9. Analise as afirmativas abaixo sobre a análise sintática dos termos, sobre a análise sintática da oração. As redes sociais alteram a nossa percepção de tempo. 1. Sujeito composto, as redes sociais. 2. Verbo transitivo direto, alteram. E 3. Objeto direto, a nossa percepção de tempo. Vamos lá. Vamos analisar. As redes sociais alteram a nossa percepção de tempo. Primeiro, para fazer análise sintática, a gente encontra o verbo alteram. O que altera a nossa percepção de tempo? As redes sociais. O sujeito é o termo sobre o qual se faz uma afirmação, então aqui nós temos o sujeito, certo? As redes sociais alteram a nossa percepção de tempo. Eu provo que aqui nós temos o sujeito, porque se eu colocar no singular a rede social, o que acontece com o verbo? Vai para o singular também. A rede social altera a nossa percepção de tempo. Tiro o sujeito, tudo que não é sujeito é o que? Predicado. Alteram a nossa percepção de tempo, é predicado. Aí dentro do predicado a gente faz outra análise sintática para identificar a função dos termos. Alteram o quê? Quem altera, altera alguma coisa. Então aqui nós estamos diante de um verbo transitivo, ele não é de ligação, ele é um verbo significativo, ele traz uma carga semântica, ou seja, de sentido. É um verbo transitivo direto, por quê? Porque entre o verbo e o seu complemento não tem preposição. Esse a aqui é só um artigo definido. Então, em alteram o que? A nossa percepção de tempo. A nossa percepção de tempo é o objeto direto, porque é a resposta para essa pergunta que a gente faz para o verbo. Alteram o quê? A nossa percepção de tempo. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho um objeto direto. Vamos ler as alternativas aqui. Afirmativas. Sujeito composto às redes sociais não é sujeito composto. Por que não é sujeito composto? Porque dentro do sujeito eu tenho aqui 3 termos: as redes sociais. Mas só uma palavra é a mais importante. Só as redes alteram nossa percepção. A palavra redes é o núcleo do sujeito. As e sociais são adjuntos adnominais, palavras que estão acompanhando o núcleo do sujeito. Então, eu tenho apenas um núcleo, que é a palavra rede. Se eu tenho só um núcleo, o sujeito é simples. Primeira afirmação está errada. Segunda, verbo transitivo direto, alteram, certo. Terceira, objeto direto, a nossa percepção de tempo, certinho. Então, estão corretas as afirmativas 2 e 3. Questão 9, alternativa E, 2 e 3 apenas. Agora, vamos para a 10ª e última questão da nossa aula de hoje. Uma aula sobre IBFC, com questões selecionadas sobre análise sintática, para sair desta aula sabendo tudo sobre análise sintática IBFC, hein, gente? 10. Em milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal. Os vocábulos destacados, sintaticamente, função de. Então, aqui faltou a palavra exercem, né? Os vocábulos destacados exercem
exercem sintaticamente a função de. Exato, outra vírgula. Muito bem, bem observado, Pedro. Exercem sintaticamente a função de. Os vocábulos destacados: brasileiros, estrangeiros. Letra A, núcleo do sujeito composto. Letra B, adjunto adnominal. Letra C, complemento nominal. E letra D, adjunto adverbial. Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal. Primeiro, vamos encontrar aqui o verbo visitam, verbo visitar. E aí a gente encontra o sujeito. Quem visita o Pantanal? Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros. Para encontrar o núcleo do sujeito, porque o sujeito é tudo isso, mas o núcleo não é tudo isso, né? Será que o núcleo é brasileiros e estrangeiros? Brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal ou são os turistas brasileiros e estrangeiros que visitam o Pantanal? Os turistas. Esse é o núcleo do sujeito. São os turistas que visitam o Pantanal. Os turistas são brasileiros, os turistas são estrangeiros, mas são os turistas, esse termo é o mais importante. Se a oração fosse só brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal, o sujeito seria composto, que daí seria os núcleos brasileiros e estrangeiros, certo? Mas não é esse o sujeito. O sujeito é milhares de turistas brasileiros e estrangeiros. Então, os termos brasileiros e estrangeiros estão acompanhando o núcleo do sujeito, que é turistas. Portanto, essas palavras que acompanham o núcleo do sujeito, milhares também, milhares de brasileiros e estrangeiros, todas essas palavras são adjuntos adnominais. Certo? Adjuntos adnominais. Vamos terminar de fazer a análise sintática da oração? Visitam, verbo transitivo direto, visitam o quê? O Pantanal, objeto direto. Isso não é importante para essa questão, mas é importante que você saiba. Portanto, os vocábulos destacados brasileiros e estrangeiros exercem sintaticamente a função de, letra B, adjunto adnominal ou adjuntos adnominais. Questão 10, alternativa B, adjuntos adnominais. Então, esses termos que estão dentro do sujeito fazem parte do sujeito, acompanhando o núcleo do sujeito, são classificados como adjuntos adnominais. Bom, e aí? Contem para mim o que vocês acharam dessas questões de análise sintática da banca IBFC. E para qual concurso você está estudando? Está estudando para o concurso dos Correios? É algum um outro concurso da banca IBFC? Ou você é concurseiro, está estudando para concurso, só que de outra banca e está treinando com várias questões, diversas questões. É sempre importante treinar com questões. E o mais importante é que essas questões tenham a explicação detalhada para que você aprenda, para que você revise neste momento. Aproveite este momento para revisar, para aprender, para não errar no dia da prova. Espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau.